Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Ambiental e de Engenharia Civil. Bem, pessoal, a nossa aula hoje será curta, não será muito extensa. Vamos aqui nessa aula de hoje fazer uma caracterização rápida do gás ideal, colocar suas características principais. Uma vez que, de acordo com a videoaula anterior, foi mencionado que o gás ideal será o protagonista, ele será o ator principal dessa parte do estudo da termodinâmica, ok? Então, lá no final do século XIX, ou na metade do século XIX, digamos assim, teve uma compreensão sobre o gás, sobre o gás ideal, Qual seria o contexto do gás ideal? Bem, pensar o seguinte: não podemos fazer uma medição do gás, a gente tem que fazer uma modelagem. Então, vamos fazer uma idealização do gás. Então, por isso que o nome do termo é gás ideal, porque é um gás idealizado. Então, na época, no século XVIII, ou agora não me engano, não recordo se é no final do século XVIII ou no início do século XIX. Mas a questão era a seguinte: os físicos da época, eles pensaram o seguinte: então vamos elaborar aqui um gás que é constituído por quê? Por partículas esféricas microscópicas perfeitas, certo? Essas partículas seriam o que a gente chamaria hoje de moléculas ou partículas atômicas, ok? Então, esse gás ele seria constituído por essas partículas e a distribuição dessas partículas seria tal que elas não ficariam próximas uma da outra, Elas teriam, digamos assim, uma distância relativamente grande uma da outra, uma vez que o gás ele tem que ocupar um espaço todo do volume dentro de um determinado recipiente. E aí eles pensaram também, olha, essas partículas elas vão colidir entre si, essas partículas esféricas perfeitas, E ao colidir entre si, o que acontece? Ao ocorrer essa colisão, elas vão ocorrer de forma o quê? Elástica perfeita. Uma colisão elástica perfeita é uma colisão, como vocês viram no curso de Física 1, que é uma colisão onde você não tem dissipação de energia, certo? Não há dissipação de energia. Ok? A energia cinética associada ao movimento dessas partículas esféricas perfeitas, ele é um movimento tal que, ao ter o contato com uma outra partícula, isso desencadeará um choque, e esse choque será de natureza elástica perfeita. Ou seja, além de não ter dissipação de energia, certo? Terá também o que? A conservação do momento linear e, consequentemente, da sua velocidade. A única coisa que mudará será o que? O sentido da sua direção, certo? Muito bem. Uma coisa também que foi suposta, que foi hipotetizada, foi o que? Foi que o tempo de duração da translação, ou seja, da distância que essa partícula percorre dentro de um determinado recipiente, ela é o que? Ela é maior do que o tempo da colisão, ou seja, a colisão se dá num intervalo de tempo muito curto. Então, o tempo que demora para transladar essa partícula entre uma colisão e outra, certo? É um tempo maior se a gente for comparar com o tempo da colisão propriamente dita, E esses três princípios aí que vocês estão observando, essas três características, são as características, digamos assim, que definem, a alma, a essência do gás ideal. Na prática, o que acontece? Você tem o gás real, que é qualquer gás que é presente na atmosfera terrestre, na natureza, digamos assim, coloquei natureza entre aspas, Porque qualquer gás presente, por exemplo, o oxigênio, o nitrogênio, certo? Perdão, o hidrogênio, o hélio,
gases nobres como xenônio e argônio, certo? Então são gases que são presentes são encontrados, né, na atmosfera terrestre e que também são gases que apresentam características não iguais, mas semelhantes, né, digamos assim, um pouco parecidas com a de um gás ideal, certo? Então, nesse caso aqui, a gente não pode dizer que um gás real é um gás ideal, mas em certas circunstâncias, ou a gente pode fazer o quê? Uma aproximação de um gás real para um gás ideal. Ok? E que circunstâncias são essas? As circunstâncias são o quê? São condições de temperatura e pressão atmosférica, né? Ou pressão como um todo, que a gente pode fazer esse tipo de aproximação, certo? E isso vai gerar algumas perguntas, como vocês estão observando. Que tipo de perguntas são essas? Primeira pergunta, né? Qual o motivo de se estudar gás ideal e não real? Porque, como eu falei anteriormente, agora, há poucos segundos atrás, o gás real ele é um gás que tem características parecidas com o gás ideal, mas ele não é um gás ideal. E não são todas as características que são iguais. Por exemplo, o gás real ele é um gás diatômico. A maioria dos gases reais são gases diatômicos, ou seja, eles possuem mais de um átomo na sua composição molecular, certo? Na sua estrutura. Então, além de fazer o movimento de transladar, né, ele também tem um movimento de quê? De rotação, vibração, em torno do próprio centro de massa da sua estrutura, né, da sua estrutura molecular. Então aí já é um pouquinho mais complicado, então a gente tem que fazer uma idealização, certo? Então a gente tem que fazer uma aproximação, olha, vamos desprezar o movimento de rotação dele em torno do seu próprio centro de massa e considerar somente o movimento de quê? De translação, ou seja, o movimento que ele está vagando dentro do recipiente, certo? Então, isso é só um exemplo, né? Existem características do gás real que não são, digamos assim, compatíveis com a de um gás ideal. Mas isso não quer dizer que o estudo do gás ideal é inútil. Alguns vão se dizer, mas se a gente faz um estudo do gás ideal, para que a gente não parte direto para o gás real? A resposta é a seguinte, é complicado. Por que a gente não se parte diretamente para o gás real? Porque para compreender o gás real é necessário fazer uma modelagem física e computacional muito forte, certo? Muito profunda, muito específica e muito detalhada. Então, esse tipo de abordagem, ele não é, digamos assim, apropriado para um curso de graduação, para um estudo inicial, digamos assim, do gás. A termodinâmica do gás. Então é necessário a gente fazer o quê? Primeiramente, idealizar esse gás e aplicar toda a teoria termodinâmica nesse gás. E depois, com os resultados obtidos, fazer uma aplicação para o gás real. E aí isso gera a próxima pergunta. Então, como atacar, né? Atacar entre aspas, como vocês estão observando. Como abordar de forma realista o estudo dos gases? E aí vem o que eu falei anteriormente, né? Vem a questão da modelagem, certo? Então você tem que fazer uma modelagem física, computacional e matemática de todos esses parâmetros que vocês estão observando. Um deles é a compressibilidade. Tem gases que têm compressibilidades que são o que? Fixas ou variáveis, né? Tem gases que é compressível, tem gases que é incompressível, certo? A compressibilidade também é um fator importante. A própria estrutura molecular do gás também é um fator importante quando se fala em processo de dissociação, certo? Dissociação do gás, mudança de fase,
Então são questões, digamos assim, extremamente importantes. A capacidade térmica, né, que a gente vai também abordar nas próximas aulas. A capacidade térmica, ela é um parâmetro que pode depender do volume, da pressão, certo? Se o volume de um gás permanece fixo e a pressão aumenta, como é que a capacidade térmica vai variar? Se a pressão é fixa e o volume que aumenta, certo? Como é que vai ser essa capacidade térmica? Isso para um gás, para o mesmo gás. Então, a capacidade térmica é também um fator importante. E a última característica também que tem que ser abordada são as forças de Van der Waals, certo? Que estão relacionadas intimamente com as ligações iônicas, né? Com os processos de ligação iônica entre os átomos que constituem aquela molécula, aquela estrutura molecular do gás. Então percebam que se formos atacar de forma realista o estudo do gás, isso é um problema muito forte, né? Um problema muito, digamos assim, complexo, que não se dá de forma assim trivial, né? Não se resolve de forma trivial. Contudo, entretanto, existe um terceiro gás que a gente chama de gás perfeito, que é quando você pega um gás real e submete a ele a temperaturas muito altas e a pressão muito baixa. Ou seja, a gente diz que esse gás se encontra no estado rarefeito, certo? Então, quando o gás real se encontra no estado de gás perfeito, isso quer dizer que ele se encontra num estado rarefeito, né? Aquele gás está rarefeito, ou seja, ele se encontra num estado termodinâmico em que sua temperatura é elevada. Qual é o valor? Não vou quantificar o valor aqui porque isso vai depender de gás para gás, certo? Cada gás vai ter uma temperatura, digamos assim, crítica para que se diga, olha, ele está na iminência de atingir um estado de gás perfeito, certo? Que vai se aproximar de forma, digamos assim, quase 100% compatível com o gás ideal. E também ele tem que se encontrar, ele tem que estar sobre uma condição de pressão baixa. Também qual é o valor da pressão? Não posso dizer, não posso afirmar aqui um valor X, porque isso também depende de cada tipo de gás. Certo, pessoal? Então essa parte aqui, vamos finalizar a nossa aula, né? Essa parte aqui é uma parte introdutória, né? Mas mesmo para apresentar a vocês o gás ideal, o gás real e o gás perfeito. Lembrando que no nosso curso de termodinâmica vamos abordar unicamente o gás ideal, certo? Então, pessoal, no próximo vamos dar continuidade aqui à próxima aula, mas no final desse vídeo aqui vocês vão ver uma animação, né, uma modelagem sobre como é que se comporta um gás sob determinadas condições de temperatura e pressão, certo? É uma animação computacional, uma modelagem computacional para fins didáticos, ok? Então, um abraço e até a próxima videoaula. Olá, pessoal! Aqui agora temos uma simulação, vamos fazer uma simulação virtual, né? Uma simulação computacional, onde temos o seguinte, né? Temos aqui um recipiente, certo? E aqui temos um injetor de partícula, que seria essa coisa que parece com uma bomba de encher pneu de bicicleta. Aqui temos um balde, né? E aí depois eu vou dizer para qual é o objetivo desse balde. Temos uma escala de temperatura, certo? E um medidor de pressão. Aqui a escala de temperatura está em kelvins, como vocês podem observar. A gente vai colocar para graus Celsius, certo? A escala de pressão está em atmosfera. A gente pode trocar e colocar em quilopascal, ok? E aqui do lado esquerdo, do lado direito, perdão, aqui você tem o que? Os parâmetros, né? A gente pode colocar nada constante, a gente pode colocar o volume constante, temperatura, pressão, certo? Aqui você tem um cronômetro, aqui você tem uma largura do recipiente e o controlador de colisões. E aqui tem as partículas, né?
Aqui temos dois tipos de partículas, seria uma pesada e uma leve. Então vamos começar com uma leve, mas antes eu vou explicar como é que é o lance aqui do balde. Se eu aumentar aqui para aquecer, repare que ele está levantando uma chama, né? Então quanto mais forte for esse fogo aqui, maior será a temperatura que está sendo fornecida, né? Aí a base desse recipiente. Então se eu colocar aqui mais próximo do gelo, né, de esfriar, maior será a temperatura, perdão, vai ter um resfriamento, a intensidade do resfriamento vai ser maior também. Então vamos começar com apenas uma única partícula leve. Reparem que aqui está a temperatura ambiente 27 graus Celsius e aqui do lado a pressão está variando, né? Varia entre 39, o menor valor que vai aparecer aqui é 5, depois o maior ele varia entre 5 e 2 kPa. Repare que a variação é intensa, né? Então repare que esse modelo aqui é aquele modelo que eu falei do gás ideal. Você tem uma partícula perfeitamente esférica, certo? Que translada, então o tempo de colisão é muito menor comparado com o tempo de translação, que o tempo que a partícula se move, certo? Dentro do recipiente. Vamos colocar mais uma partícula. Agora eu tenho duas partículas. A temperatura ali não mudou nada ali em cima, continua 27 graus. A pressão está meio que está estabilizada ainda, né? Mas ainda sofre uma variação grande. E aí você tem valores que podem variar desde 10 até 60, né? Quilopascais. Então por quê? Por conta do fato da instabilidade. Repare que a probabilidade desses camaradas se colidirem aqui é muito baixa, né? Por quê? Porque são apenas duas minúsculas partículas dentro de um universo, de um espaço bem maior, certo? Ok? Agora, antes de colocar mais partículas, vamos fazer aquela brincadeira que eu disse antes, de aquecer e resfriar. Primeiramente, vamos resfriar. Vamos colocar o máximo de resfriamento aqui, certo? Menos 43 graus. Menos 68. Estamos resfriando cada vez mais. Ainda assim você não tem uma agitação, você continua tendo agitação molecular, certo? Se a gente resfriar mais ainda, 71, 72 lá em cima, né? Vocês estão observando ali na escala Celsius. A agitação molecular ainda é presente, mas se a gente colocar ainda até chegar o valor do zero absoluto, que é menos 180, repare que eu estou mantendo pressionado aqui e está diminuindo, ó. Repare que aí está menos 237 graus Celsius. Aí ela está bem baixa, né? Mas ainda assim, a velocidade dela é maior que zero, certo? Se colocarmos no zero absoluto, que é menos 273, repara, eu vou resfriando cada vez mais, até chegar ao zero absoluto. Ó, repara que está chegando próximo, 267, 268, 271, 272 negativos, 272, cadê o 73? Está aí, 273. Está praticamente nula a agitação molecular aqui, certo? Estacionou, ok? Vamos deixar nessa temperatura aqui e vamos colocar agora mais esferas, né? Mais partículas. Em vez de colocar 2, vamos colocar agora aqui mais uma. Repare que ela entrou muito devagar. Outra.
Era para resfriar, certo? No caso aqui ela está se locomovendo porque, por fato do momento ter velocidade inicial maior que zero. Mas é muito fraca. Agora se a gente for aumentar a taxa de aquecimento, ó, cadê? Não vai aumentar? Ah, tá aumentando agora. Pouco mais tá. 271, 270, 269, 268. Ó, tá aumentando, a pressão ali também tá aumentando, certo? Então, tá começando, digamos assim, criar vida, né? Claro que eu estou usando uma metáfora aqui, ou seja, eles estão ficando cada vez mais rápidos, né? Então, agora a pressão está aumentando de forma muito rápida. Então, vocês têm aqui agora estão colidindo, a probabilidade deles colidirem é maior porque a agitação molecular é maior, certo? Consequentemente, a capacidade de se colidirem é maior também. Agora, se a gente colocar mais partículas, coloquei 50 agora de uma vez. Então, essa aqui é a visão microscópica do gás, das moléculas. Algumas ficam mais inertes, outras ficam paradas, mas em uma média, elas sempre vão ter a mesma velocidade de transferência. As colisões são colisões perfeitamente elásticas, certo? E aí, o que vai acontecer se eu aumentar a temperatura agora? Certo? Aumentando a temperatura, vão ficar cada vez mais, mais rápida. A pressão ela aumenta também, repare. A pressão aumenta, independente ou não. Vou diminuir aqui a temperatura, colocar a temperatura ambiente. Certo? Estou reduzindo a temperatura. Estou colocando a temperatura de 18 graus. Pronto, 18 graus Celsius. Perdão, 18 graus Celsius. Aqui você tem uma pressão de 600 quilopascais, né? Repare que ela fica oscilando, mas em média é 600, 650 quilopascais, certo? Repare que eu não vou aumentar a temperatura, eu só vou aumentar o número de partículas agora. Em vez de ser 56, eu vou colocar aqui mais algumas, né? Eu estou colocando mais partículas, até chegar ao número de 100. Repare que ali a pressão já aumentou, entendeu? A temperatura continua a mesma, mas a pressão aumentou. Então, se eu colocar muitas partículas, o que vai acontecer? Vai acontecer que a pressão aumenta, certo? E o nível de colisão vai ficar cada vez o que? Maior. O número de colisões serão maiores, certo? E a temperatura continua a mesma. Então, se eu aumentar cada vez mais a quantidade de partículas, eu vou estar deixando de ter um estado, né, gasoso, e estou mudando de outro estado. Pode ser um estado líquido ou um estado sólido. O sólido você tem o que? As moléculas muito próximas uma da outra. Então vamos colocar mais partículas. Já está aqui o número de 238. Coloca mais. E a pressão aumentou significativamente, ó. Como o volume é constante, essa rampa não estourou, mas se a gente não estivesse trabalhando com a rampa constante, olha só, se eu tiver nada constante, ó, nada é constante, nem a temperatura e nem o volume, certo? Então o que vai acontecer aqui, ó? A pressão está mudando, vou aumentar o número de partículas a 18 graus Celsius, eu só estou aumentando o número de partículas. Será que vai estourar a tampa? Então vamos lá, vamos injetar até chegar a um valor. Repare que aqui essa configuração ela está perdendo a característica de um gás e está ficando algo mais parecido com um sólido, né? Porque você tem muitas partículas e a pressão está aumentando, certo? Ok?
Agora está na ordem de 7.000 quilopascais, certo? O grau de agitação molecular está intenso, certo? Mas ainda assim continua com 18 graus Celsius. Vamos chegar até o número de 700 aqui. Vamos colocar aqui 800. E mais partículas, mais partículas. 750, pronto. Agora vamos injetar aqui. Chegamos a 800, estamos a 10.000 quilopascais. E a pressão está na metade, ou seja, para estourar essa tampa, eu teria que ter o quê? Muitas partículas. Eu estou injetando, já chegou na ordem de 1.000. Pronto, não consigo colocar mais. Então, para que haja um rompimento aqui dessa caixa, o que tem que acontecer aqui? Eu tenho que aumentar a temperatura, né? Levemente aumentando a temperatura para 30 graus. A pressão ainda não estourou a caixa. Então, ó, tá aumentando a pressão. No momento que passar do limite máximo aqui, o ponteiro vermelho, ele vai estourar. Então, parou. Mas antes da gente romper, a gente pode fazer o processo contrário. Vamos resfriar ele. Para ver se o que acontece agora com essas 1.000 partículas aqui. Certo? Novamente vamos chegar a temperaturas muito baixas. Ó, repare que a agitação molecular está diminuindo. Mas ainda assim a pressão é alta. Então, a menos 243 graus, 248, 253, 260, 262, 63. Ou seja, elas estão muito lentas, né? Estão inertes. Vamos ver como é que vai ser o comportamento a menos 273 graus Celsius. Certo? Menos 271, menos 272. Menos 273. Repare que elas estão bem lentas, né? Então quase... Elas só estão se locomovendo pelo fato de estarem colidindo uma com a outra, certo? Se fosse uma única partícula, estaria parada, certo? Mas com o passar do tempo, você vai ter o quê? Uma redução significativa aqui, certo? Agora vamos aumentar a temperatura. Aí demora um pouco, né? Demora um pouco, vamos ver, vamos ver. Opa, começou a aumentar, né? Saiu de 273, foi para 272, 271. E aí foi indo, né? Cada tá aumentando, né? 267 negativo, passou para 266. Vamos ver até que ponto a temperatura vai ser forte o suficiente para estourar aqui a tampa, né? Repare, a gente tem que... O rompimento da caixa vai ocorrer quando a pressão ultrapassar o valor limite. Certo? Então a pressão está aumentando de forma significativa. Temos aqui uma temperatura já maior que 40 graus, 100 graus.
né? Não dá mais para injetar moléculas, o limite é 1000. Aí vamos colocar aqui, ó, mais temperatura, ó. 200 graus Celsius. A pressão está da ordem de 20.000 quilopascais, praticamente. Aumentando a pressão, pronto, estourou. Está no limite de estourar. 229 graus Celsius, eu tenho 19.800 quilopascais. E aí pronto, rompeu a tampa, né? E aí o gás é liberado, certo? Se a gente retornar a tampa e der um reset, podemos reproduzir esse mesmo problema, só que agora com partículas pesadas, né? Ó, coloquei partículas pesadas, tá? A 300 Kelvin, vamos colocar na temperatura escala Celsius, né? 27 graus, 50 partículas pesadas. E vamos ver com metade das partículas que tinha anteriormente, que era da partícula leve, vamos colocar mais 100, mais 50, tem 100 partículas pesadas. Toda vez que eu for colocando mais partículas, a pressão vai aumentar, né? Você tem um aumento da pressão, por conta do quê? Do aumento da densidade do gás. E aí vai 200, 250, 300, 350, 400, 450 e 500, certo? Pronto, vamos deixar aqui nesse valor de 500. Vamos aquecer, antes de aquecer ele, vamos resfriar ele para ver até que ponto eles param de transladar, né, de se movimentarem. Reparem que vai ter o mesmo processo, eles só vão começar a cessar o movimento molecular deles abaixo de 270. Então, né, como é um processo que demora muito, para que o vídeo não fique muito grande, que eu acho que já deve estar enorme, então vamos fazer o processo de aquecimento aqui. Então, repare que quanto maior for o processo de aquecimento, você tem que ficar pressionando aqui, ó, não pode soltar o do mouse. Se soltar, a fonte de calor cessa, ó. Repare que a pressão está aumentando e a pressão é bem menor comparada com a outra. Está em atmosfera, né? A gente pode, tudo bem, deixa em atmosfera mesmo. Ó, tá em 646. Pronto, estourou. 646 graus estourou, certo? Agora, para finalizar o nosso vídeo, a gente não vai fazer nenhum tipo de processo de aquecimento, certo? A priori, vamos simplesmente misturar partículas leves com partículas pesadas. Vamos começar com 100 partículas, 105, 200 partículas pesadas e 200 partículas leves, certo? Repare que só o fato de misturar as duas já fez com que a pressão aumentasse. É como se tivesse dois gases diferentes, certo? No mesmo recipiente. Então vou aumentar também a concentração. O azul seria um gás, A, e o B seria o gás, o vermelho seria relacionado às partículas do gás B. Então estou aumentando, 500, certo? Agora vou aumentar também as partículas do gás B, que seriam as partículas vermelhas, que são as partículas leves. Então, estou aumentando, continua em 300 Kelvin, eu não estou variando a temperatura, mas a pressão já está na metade de estourar, né? Só o fato de estar misturando os gases entre si, sem fornecer nenhum tipo de calor externo, no caso aqui temperatura, né? Então a pressão já está alta, bastante alta, 500, certo? E aí você está tendo esse tipo de comportamento. Você vê que tem determinada maior concentração de um determinado gás, está num ponto, e tem uma parte que você tem uma concentração maior de outro.
Esse movimento aleatório que vocês estão vendo se chama-se movimento browniano, certo? Claro que aqui tem o fator da colisão entre as partículas entre si. Então, se a gente continuar aumentando cada vez mais o número de partículas, certo? Vou colocar 700 aqui, que são as partículas azuis, que são as partículas pesadas que estariam relacionadas a um gás específico. E eu coloco também o mesmo valor das partículas vermelhas, que estariam relacionadas a um outro gás também. É como se eu tivesse dois gases aqui presentes no mesmo recipiente. Ó, e a pressão está aumentando cada vez mais, certo? Vamos ver aqui até que ponto isso aguenta. 750 e 750 do outro, certo? 800, 800 de mais um, 850 e 850 do outro. Aí pronto, estourou, certo? Reparem que aqui só o fato de estar injetando partículas, eu vou ter o que? O rompimento da tampa. Por quê? Porque à medida que eu vou injetando cada vez mais partículas, seja de um gás ou de outro, ou dos dois gases, eu vou ter que ter o quê? Um aumento no volume, né? É aquela velha teoria lá que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então chega um ponto que a quantidade de partículas é tão grande que ele rompe o volume, vai romper o volume da caixa, do recipiente.